Olá, boa tarde a todos. Eu sou Natália Ariede, estou hoje com vocês aqui no Sala de Emprego, esse chat que você pode participar ao vivo. Quem está aqui com a gente é a Meire Camia, que é consultora de RH. Boa tarde, Meire. Boa tarde, Natália. A gente vai falar sobre esse assunto que rende tanto, comportamento no trabalho, Sim. né? Eu começo, Meire, dizendo que a gente colocou na nossa página da internet, do Sala de Emprego, 4 perfis de pessoas que todo mundo vai se identificar de alguma maneira. Tem algum colega daquele tipo, né? Meire, mal-humorado, fofoqueiro, arrogante e manipulador. Qual desses é o mais difícil de lidar? O mais difícil é o manipulador. Justamente por ele ser uma pessoa muito sedutora, ele é muito envolvente, você só vai perceber as coisas ruins, né, que ele vai trazer na sua vida depois de um certo tempo. Então, é o mais difícil mesmo. Fofoqueiro, quem que é essa pessoa? Olha, normalmente o fofoqueiro é aquela pessoa que vai levar todo o conteúdo que o mal-humorado traz para o trabalho, porque o mal-humorado é aquela pessoa que só reclama das coisas, reclama do computador, reclama do clima, reclama de tudo e não traz solução para nada. Aí o fofoqueiro vai lá, pega essa informação e vai espalhar para a empresa inteira. Como lidar com esse colega fofoqueiro? Olha, com o fofoqueiro, o grande assim, a gente precisa tomar cuidado com o fofoqueiro só para não alimentar a fofoca dele. Quer dizer, toda informação que você for passar para ele, ele vai espalhar para a empresa. Então, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de informação que nós estamos passando para o fofoqueiro. E se por acaso o fofoqueiro passar alguma informação para a gente simplesmente morre ali com a gente. Quer dizer, não passa informação se essa informação não for positiva para a empresa. Tá. Quem é que não tem um colega arrogante, né? Esse também é difícil de lidar, né, Meire? Ah, é verdade, porque o arrogante ele é muito agressivo. Então, o arrogante, ele tem muito medo, na verdade. A arrogância é uma máscara do medo. Como ele tem muito medo de mostrar as suas dificuldades, as suas incompetências, ele se veste, né, com a máscara da arrogância, coloca as pessoas à distância e se torna meio que agressivo também. Então, ele tem um ego muito grande, ele acha que só ele faz certo, só as ideias dele são as mais importantes, menospreza dos outros. Então, é muito difícil lidar com ele, porque ele traz a raiva para dentro da gente. Então, você fica nervoso de lidar com o arrogante. E aí, você reage também com raiva. Então, como lidar com o arrogante? Eu acho que você tem que se aproximar dele mostrando para ele que você não está lá para competir, que você não quer o lugar dele, mas que você simplesmente quer a parceria dele. Assim você rebaixa as defesas psicológicas dele, da agressividade, e aí vocês conseguem trabalhar em parceria. Melhor não bater de frente, né, Meire? Ah, nunca, melhor nunca. Vamos dar uma olhadinha nas perguntas de internautas? Claro. A gente já tem uma aqui no telão, da Fernanda Souza Campos. Ela diz o seguinte: pessoas com mais de 40 anos têm chances nesse novo formato de trabalho das empresas modernas? A gente mostrou na reportagem de hoje, né? Empresas descoladas. Isso, tem sim. Eu acho que a questão da adaptabilidade, ela não está relacionada à idade. Então, existe a maturidade biológica e a maturidade psicológica. Quando a gente fala em adaptação, em versatilidade, em criatividade, nós estamos falando de uma maturidade psicológica, de uma habilidade pessoal. Então, não está muito ligada à questão biológica. Tanto faz, a pessoa pode ter 70 anos, 80 anos, mas ser uma pessoa muito adaptável, muito criativa. Então, não tem problema nenhum com relação à idade. Tem muito a ver mais com uma questão de personalidade ou de uma inteligência emocional, que são aspectos ligados à psicologia. Vamos para a próxima pergunta? Helson Souza quer saber o que fazer quando muitos funcionários ficam de braços cruzados numa empresa. O gerente não faz questão de solucionar esse problema e ele fica incomodado, claro, né? Ai, claro. Nossa, é um problema muito grave de liderança, porque o sucesso da equipe está muito ligado à boa liderança. Então, quer dizer, se esse líder é aquele líder laissez-faire, né? Quer dizer, que deixa tudo acontecer, é porque ele tem muito medo, talvez, de colocar um pulso mais firme. Às vezes esse líder não foi preparado para ser líder. O líder, ele precisa levar a equipe toda para uma meta única e precisa desenvolver a equipe. Quer dizer, você deixar as pessoas a bel prazer é a mesma coisa que educar criança. Quer dizer, se você não está lá o tempo todo para educar e dizer qual é o caminho, né, a criança ela vai ficar de qualquer jeito, sem educação, ela vai ficar uma criança insuportável. A mesma coisa é dentro de uma empresa. Então, se o líder não diz o caminho e mostra para os funcionários o que ele espera deles enquanto resultado, ele não está desenvolvendo essa equipe. Então, quer dizer, eu imagino que essa pessoa,
como funcionário e participante dessa equipe, esteja realmente se sentindo frustrado. Porque é frustrante você participar de uma empresa e sentir que você não está se desenvolvendo lá dentro. E para quem está na posição de comando, nem sempre é fácil achar medida, né, Meire, disso Muito tudo. difícil, exatamente. Eu falo assim que os líderes, normalmente, eles são promovidos pela competência técnica, mas eles vão usar muito mais de competência comportamental para poder exercer bem o seu trabalho de liderança. E nem sempre as empresas dão esse suporte para o líder. Então, é muito difícil, porque ele é jogado na jaula com os leões sem ferramenta para lidar com isso. A gente tem pergunta agora de uma pessoa que está nessa posição de liderança. A Rudy Ugastione, ela fala que na consultoria dela o ambiente é descontraído, ela dá liberdade de criação a todos e mantém a diretoria e a administração juntas. Na sua opinião, esse formato é favorável para os negócios? Eu acho que sim, se está funcionando, quer dizer, para o negócio ser um sucesso, você vai ver que não tem uma receita certa, alguém que vai dizer assim, olha, você faça isso que vai dar 100% certo, porque é um conjunto de uma série de situações, tem a questão do mercado, tem a questão do perfil das pessoas, o perfil do líder, então assim, você vai ter que achar o seu jeito melhor de fazer as coisas, e se esse jeito para você está funcionando dentro da tua empresa, então está ótimo, né? A gente não tem que ficar nesse mundo competitivo, qual que é a grande armadilha da competição? É que você o tempo todo está olhando para fora, para os modelos que estão fora, que estão sendo sucesso, e aí você quer usar esse modelo para você. E às vezes isso não funciona. E aí você deixa de usar a sua criatividade, você deixa de usar a sua intuição, aquilo que você tem de bom para dar, e você acaba não usando, e aquele seria o seu sucesso. Entendeu? Então, a gente confia muito mais no que vem de fora do que vem de dentro, né? Então, acho que nesse caso, se está dando certo, então está funcionando. Que bom. Agora, é sobre equilíbrio, né, de quem está na posição de comando. Ó. A Valdênia fala que muitas vezes os empregadores dão alguns privilégios a alguns funcionários e a outros não. Será que isso também atrapalha o comportamento na empresa? Muito, muito. Atrapalha muito, porque isso corrói toda a confiança. E comprometimento dentro de uma empresa, ela é feita através da confiança. E o que é a confiança? É você seguir à risca aquilo que foi também combinado. Por exemplo, se na empresa foi combinado que nós vamos dar uma oportunidade maior para aquela pessoa que tem uma competência maior, aí sim eu posso dar um privilégio, uma autonomia maior para essa pessoa, tudo bem. Agora, se a pessoa não tem essa competência e só porque ele é meu amiguinho, eu vou dar uma liberdade maior para essa pessoa, então eu estou desconsiderando os outros funcionários. Eu acho que nenhum funcionário gostaria de ser tratado dessa forma, né? Então, eu acho assim, se nós estamos falando de competência, de profissionalismo, então acho que tem que seguir a risca, inclusive com parentes, com amigos, né? Então acho que tem que saber separar as coisas, sim. Muitos líderes têm dificuldade, às vezes, de lidar com comportamentos de funcionários. O Fábio Ribeiro está dizendo isso aqui, olha, que ele tem uma funcionária, que o comportamento dessa funcionária extrapola os limites. Ela não tem postura, fala alto demais, o que eu faço? Será que já não deu para perceber isso quando foi contratar? Olha, você sabe que na contratação, dificilmente você consegue pegar alguns comportamentos, porque você vai ver algumas coisinhas lá, né? Mas no dia a dia de trabalho é que vai mostrar para você quem é essa pessoa. Então, às vezes, na atividade do dia a dia, que você vai ver que a pessoa às vezes não sabe trabalhar em equipe e tudo mais, né? Então, no caso aqui, Fábio, o que eu diria para você? Você como líder, o melhor é você dar um feedback para essa pessoa, né? Então, você chama ela no cantinho. Como é que a gente dá feedback? Primeira coisa, você vai selecionar os momentos, os dias e os momentos em que ela fala alto, porque ela fala alto não é porque ela quer, mas porque ela aprendeu a fazer assim, e ela não percebe que ela atrapalha o resto do ambiente. Então, você vai ter que dizer, olha, fulano, fala a primeira parte, a parte boa, o que ela tem de positivo. Segunda, você entra no negativo, que é assim, olha, fulano, você vai ter que melhorar em tal momento, você fala muito alto, ou se ela se veste de uma forma inadequada, você pode colocar isso para ela, mas sempre de forma objetiva. O que é objetivo? É assim, aquilo que você enxerga, aquilo que você realmente ouve, quando e onde ela faz isso. Aí sim você vai poder ajudar essa sua funcionária. Não é fácil não, né, Meire? Olha, agora, a gente falou no começo da nossa conversa sobre perfis, entre eles o do mal-humorado. A gente recebeu aqui uma pergunta que é justamente o contrário. A Luciana Caiado quer saber se pessoas de bom humor atrapalham os colegas. Atrapalha também? Olha, você sabe que, Luciana, tudo que é exagerado,
atrapalha. Então, o bom humor é sempre bem-vindo, porque acho que todo mundo gostaria de viver num mundo em que a alegria permeia o ambiente. Agora, quando é exacerbado, aí sim pode ficar ruim. Nossa, por exemplo, mas como chamar a atenção dessa pessoa por para exemplo, isso? pessoas que fazem piada o tempo todo. O tempo todo tá brincando, tudo leva na brincadeira. Você fala uma coisa, ele te responde uma coisa de um jeito esquisito, mas brincando. Ele fala, não vou fazer não. Sabe aquele tipo de brincadeira, né? E aí você fica assim, poxa, será que ele vai fazer? Não vai fazer? Tá brincando? Não tá brincando? Quer dizer, isso acaba atrapalhando um pouquinho o desempenho, né, da equipe como um todo. Então, eu acho que nesse caso, sim, as pessoas que têm um bom humor exacerbado, aí podem atrapalhar. Mas aí é a mesma coisa do feedback. Chama a pessoa no cantinho e fala assim, olha, fulano, acho muito bacana esse seu jeito, alegre e tal, mas em alguns momentos você está extrapolando e você tem que dizer em quais momentos, porque senão ele não tem condição de ter controle sobre o próprio comportamento. Ele Dá não sabe. exemplos, então, de situações na prática em que isso aconteceu. Sempre dá exemplo, porque a pessoa não sabe quando ela age mal. Ela faz isso sem pensar. Entendeu? Tá. Eu falo, ninguém se comporta mal de propósito. Ninguém sai de casa para dizer assim, olha, filhão, tô saindo de casa para fazer meu pior possível. Não, ninguém faz isso. A gente se comporta mal porque aprendeu a fazer desse jeito e cabe a nós que trabalhamos com os nossos colegas de trabalho, é um gesto de carinho, dar um feedback para o nosso colega e o feedback dado com carinho, com amor. O que significa amor? Amor é você querer bem a outra pessoa. Então, porque quero bem ao meu colega, ao meu funcionário, eu dou esse feedback para ele. Se ele quiser acatar, tudo bem. Se não, é um livre-arbítrio dele, aí quem vai se ver mal depois de algum tempo é o próprio colega. Né? Vamos ver então o que a gente sugere para Monique Feitosa. Ela traz aqui uma pergunta. Eu acho que ela está falando, talvez, de um colega fofoqueiro, será que é isso? O que fazer com um colega que vive mais preocupado com a vida dos outros e fica relatando acontecimentos não profissionais ao chefe? É o famoso fofoqueiro esse? Claro que é, com certeza. Esse daqui, olha, é o que eu falei, né, Monique? A gente tem que ter muito cuidado, a gente não tem controle sobre a boca do outro, sobre o comportamento do outro, mas a gente tem controle sobre o nosso comportamento. Então, você tome muito cuidado, né, com esse tipo de pessoa, porque você sabe que ela não o foco dela não está no lado profissional. Aliás, eu acredito que o desempenho dessa sua colega não deve ser muito bom, porque o foco dela está na vida dos outros e não no resultado do trabalho dela. Então, você olha o teu, né? Não se incomoda muito com os outros. Olha o teu foco, a tua meta, trabalha com afinco, porque todo mundo olha o teu comportamento. Então, não se preocupa muito com o outro, viu? E aí fica a expectativa, imagino, da Monique e dos colegas de que o chefe perceba esse comportamento, porque o chefe Claro que percebe, né? percebe. A gente que acha que as pessoas estão sendo manipuladas, não, assim, normalmente a pessoa percebe, normalmente. Tá, pergunta agora da Zilda de Fátima. O que fazer quando o horário de expediente não é o suficiente, o trabalho fica atrasado e ela acaba levando o trabalho para casa? Olha, Zilda, aí nesse caso, acho que é bacana você conversar um pouquinho com o seu chefe, explicar para ele o seu problema para que ele possa te ajudar também. Porque ou você não está fazendo uma administração boa das suas atividades, então a pessoa que tem uma produtividade muito baixa é porque não tem foco. Então ela começa a pensar em outras coisas, se distrai facilmente e ela não chega no final do dia, ela está com aquela sensação de que fez pouco. Ou então, porque a carga de trabalho realmente é excessiva e aí você vai ter que conversar com o seu chefe para ver um jeito, como é que vocês vão lidar com isso, tá? Tá certo. A gente mostrou na nossa reportagem de hoje também algumas dinâmicas, né, para o processo de seleção. Isso. Que comportamentos bons? A gente está falando tanto de comportamento ruim, né? Isso. Quais são os comportamentos bons que chamam a atenção nesse momento do selecionador? Ah, sim, eu acho que sempre mostrar para a pessoa que você quer aprender. Às vezes o selecionador te faz uma pergunta e você não tem aquela habilidade ou aquela experiência. E aí você diz assim, isso eu não sei. Mas em seguida você já fala, mas eu posso aprender rápido. Ou então, olha, o inglês eu não domino muito bem, mas eu já estou fazendo um curso. Quer dizer, toda vez que você vai falar sobre uma deficiência sua no currículo, fala automaticamente em seguida aquilo que você está fazendo para suprir aquela deficiência. Isso mostra o quê? Que você é uma pessoa que tem iniciativa, é uma pessoa que tem uma capacidade de olhar para si de uma forma bem real, quer dizer, você sabe que tem deficiência, que você é uma pessoa humilde, né? E que você busca o aprendizado, que você busca crescer. Então, acho que essa é uma coisa bacana. Outra coisa bem interessante para a seleção é você mostrar que você tem um projeto de vida. Hoje, gestão de carreira está na mão do funcionário, não está mais na mão da empresa. Então, você saber o que você quer da tua vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos e o que essa empresa pode trazer
em termos de conhecimento para você, experiência, e o que você pode trazer para essa empresa em troca, ter essa clareza na hora de fazer a entrevista, ganha qualquer vaga, porque a pessoa vai saber assim que é um relacionamento de troca, que você está disposto a dar aquilo de melhor que você tem e, ao mesmo tempo, você vai entender que não é o salário só que vai te manter naquela empresa, mas sim o aprendizado, a experiência que aquela empresa pode te proporcionar na vida profissional. Meire, tem muitas empresas que a gente tem visto, mostra em reportagem, hoje mesmo, a gente viu casos de empresas que colocaram, tem mesa de ping-pong, de sinuca, rede para os funcionários relaxarem um pouquinho, tudo isso o dono da empresa faz com aquela intenção de deixar o ambiente mais descontraído e colher bons resultados disso, né? Agora o Caio Martins está em dúvida em relação a isso, a pergunta dele, coloquei jogos e televisão na minha empresa, mas percebo que os funcionários extrapolam o tempo de lazer, o que ele faz? Olha, Caio, para a gente conseguir colocar fazer uma intervenção como essa, né, precisa tomar muito cuidado, porque normalmente aquela empresa que foi passada na reportagem, elas trabalham por metas, então não importa muito quanto que a pessoa vai trabalhar ali na carga horária dela diária, mas o que importa é o resultado. Normalmente as metas são maiores, quando você tem essa autonomia com o seu tempo, a tua responsabilidade é muito maior, então é preciso ter um nível de maturidade dos funcionários para que eles consigam usufruir disso. Aliás, eu escuto também algumas situações em que os funcionários nem conseguem usufruir muito de algumas situações como essa, porque a meta é tão grande que ela não consegue se distrair muito no trabalho. Por quê? O que acontece? Depois da globalização na década de 80, o que aconteceu? O funcionário passou a ter muito mais responsabilidade. Por quê? Porque o nosso capital intelectual passou a ser muito valorizado. Então, criatividade, inovação, ideias, boas ideias, estão aqui na cabeça dos funcionários. Então, o que a empresa faz? Ela cria um ambiente melhor, né, mas ela exige muito mais deste funcionário. Então, assim, as regras precisam ser bem colocadas, as metas têm que ser bem claras. E você, Caio, precisa ajudar este funcionário a se adaptar a esse novo sistema, porque senão você vai ter gente jogando ping-pong o dia inteiro e não produzindo nada. É um risco. E ainda sobre isso, olha a dúvida da Carol Macedo. É o outro lado, é o lado do funcionário de uma empresa que tem área de lazer e descanso, mas ela diz que eles têm que compensar os momentos que eles passam lá. É justo? Fica meio contraditório, né? Fica meio contraditório, sim. Eu acho que a questão de trabalhar com as metas é muito mais clara, porque daí você dá realmente uma autonomia maior para os funcionários poderem curtir, né, ter essa parte do lazer e também a parte da entrega do trabalho. Eu acho que isso depende muito, é complicado responder assim sem saber o contexto dessa empresa. Mas na tua visão, isso funciona para que tipo de empresas? Tem, então, um perfil de empresa que dá para fazer e um perfil que não adianta? Sim, eu acho que as empresas que trabalham mais com a capacidade criativa e intelectual do ser humano funcionam mais. Por quê? Porque você pode estar em casa trabalhando, você pode estar no trânsito e criando ainda para a tua empresa. Agora, já as empresas que são mais operacionais, aquelas coisas que você tem que fazer, né, manualmente e tal, eu acho que já não funciona tanto, entendeu? Porque você tem uma linha, né, de produção, acaba realmente comprometendo o resultado. Então, acho que não é para todas que dá para fazer isso. Vamos ver agora, então, o dilema do Luiz Júnior. Ele quer saber qual é o perfil de colaborador que a empresa moderna mais busca. O de um funcionário mais jovem ou mais velho ou com mais experiência? E aí, Meire? Difícil, né? Olha, você sabe que teve uma época em que as empresas estavam demitindo tudo que era funcionário com uma idade mais avançada por conta de salário, que era muito alto, e contratando os mais jovens. E a partir de um certo momento, não faz muito tempo, as empresas começaram a recontratar esses funcionários com mais idade, mais experiência, justamente por conta da experiência. Então, assim, muito do conhecimento da empresa fica na cabeça dos funcionários. Então, e esses funcionários têm uma certa idade, né? Então, a gente precisa valorizar o conhecimento das pessoas mais velhas, só que eles não têm a dinâmica do mais jovem. Então assim, essa é uma conta que não fecha, na verdade. Eles querem a dinâmica do mais jovem com a experiência do mais velho, e aí não tem. O que as empresas fazem? Por exemplo, eles contratam jovens, depois eles precisam dar cursos.
cursos, até de comportamento, hein, de como se vestir, como lidar com o cliente e tal, porque eles vêm muito despreparados no mercado. Antigamente, os jovens tinham uma experiência anterior, agora não, eles ficam estudando, só depois que acaba a faculdade ou a pós-graduação que eles vão para o mercado de trabalho. Então, vai muito cru, né? Não sabe lidar com o cliente, não sabe conversar, fica melindrado com o chefe quando é chamada a atenção. Então, aí a empresa precisa dar tudo isso que não foi dado antes, entendeu? Então, esse funcionário mais velho, como é que ele faz para se encaixar nesse perfil, para ele conseguir, né, Então, conquistar o espaço dele? O desafio dele é se tornar mais dinâmico, mais adaptável, porque normalmente o mais velho, a gente vai ficando mais velho, a gente vai ficando um pouco mais rígidos, né? Acha que já viu tudo, próprias sabe ideias. tudo. Isso. Então, não só o corpo fica rígido, né? As articulações ficam rígidas, mas as ideias também vão ficando. Então, eu acho que o desafio dessa pessoa mais velha é acompanhar as mudanças no mercado. E aí sim, aí ele seria o profissional perfeito, né? Com essa adaptação, essa criatividade, essa abertura para novas ideias, aí seria ótimo. Agora, sobre o momento da entrevista de emprego, o Rafa quer saber, iniciativa ajuda ou atrapalha? Olha, a iniciativa sempre ajuda. Depende, que ele falou iniciativa na entrevista, eu não sei exatamente o que ele está dizendo na entrevista. Mas, assim, mostrar iniciativa é sempre muito positivo, porque é isso que as empresas mais procuram. Então, como é que você mostra iniciativa na entrevista? Dando exemplos. Você fala assim, olha, naquele momento a empresa estava passando uma situação, não era a minha obrigação fazer aquilo, mas eu fui lá e fiz, eu ajudei o colega, eu fiz isso, fiz aquilo. Então, você vai mostrando através de situações, experiências anteriores ele pode relatar. Isso, porque aí a pessoa vai ver que é uma pessoa que não espera que alguém peça para fazer. Ele vai lá, ele sabe que tem que fazer, é uma pessoa atenta, e ele vai lá e faz, não tem preguiça. Na dinâmica de grupo já dá para mostrar isso, né? Dá para ver. Você vai lá, sabe o que tem que fazer, levanta e faz. Qual é o grande vilão da iniciativa? É o medo. O medo é uma emoção que paralisa o teu corpo. Então, se você tem isso vale para qualquer situação na vida. Para uma entrevista, por exemplo, se você não faz alguma coisa, por quê? Porque você está com medo de errar, porque você está com medo do que as pessoas vão falar de você, está com medo de falar uma ideia e a ideia não ser boa o suficiente. Então, isso te atrapalha no seu trabalho e quando você está com aquela sensação de que você corre numa esteira, né, da vida, andou na vida, parou e está na mesma situação, então pode olhar que talvez o medo esteja paralisando a sua vida como um todo. Ô, Meire, mas na hora dessa dinâmica, por exemplo, iniciativa demais, não pode parecer que a pessoa está querendo aparecer demais? Pode. Ou soar o arrogante, parecer aquele profissional arrogante? Pode. Tudo que é feito sem pensar, sem refletir, é ruim. Então, quando é demais, é porque está sem pensar. Ele quer mostrar o que ele não é. Então, não é uma iniciativa inteligente, é uma ansiedade. Ele está respondendo à ansiedade, que também é medo, viu? A ansiedade é um medo do futuro, é o medo do que pode acontecer. Então, ele, assim, por medo da pessoa achar que ele é preguiçoso, ele vai lá e fica fazendo tudo, mas ele não pensa para que ele está fazendo aquela ação, entendeu? Ele não pensa nas consequências e às vezes acaba mais atrapalhando do que ajudando, entendeu? Pega mal, né? Pega mal. Tá, agora a pergunta da Márcia Pereira, ela está falando ainda sobre as empresas que a gente mostrou, né, com o ambiente descontraído, Sim. mais solto. Ela diz que acha que o que foi mostrado nessa reportagem ainda não se aplica na maioria das empresas. Ambiente Sim. descontraído e autonomia são raros. O que você acha? Dá para mais empresas adotarem esse modelo? Dá, e eu concordo com a Márcia que não são todas as empresas. Eu acho que precisa também de uma maturidade, não só dos funcionários, mas também das empresas, porque nós estamos falando então de uma cultura organizacional, é um jeito de ser e de pensar desta empresa. Então nós ainda estamos um pouquinho longe desses modelos que a gente mostrou mesmo, né? A maioria das empresas não se encaixam nesse perfil, mas que é uma tendência sim, né? Então nós estamos caminhando para isso. Com essas mudanças, será que a medida de pagamento continuará sendo a hora trabalhada ou será pelo objetivo atingido? A pergunta do Daniel Menezes. Você falou um pouquinho sobre meta, mas vamos explicar um pouco melhor. Então, Daniel, eu acho assim que quando a gente está falando de um trabalho intelectual, as metas é o principal ali, né? Quando a gente está falando sobre um serviço mais operacional, aí eu acho que tem que ver realmente a questão da produtividade, né? Eu falei errado. Eu falei, quando a gente está trabalhando num sentido mais intelectual, a jornada mais flexível,
mais flexível, funciona. Isso. Já na produtividade, que você tem que estar lá para fazer aquele serviço, aí não tem muito jeito, né? Você fica meio que preso a uma situação e uma condição de ambiente necessária, né, para o teu trabalho. E o empregador que decide fazer uma mudança desse tipo, ele tem que pensar também nessa questão da remuneração, como que vai ser contagem de hora extra, influencia nisso? Influencia, ele tem que ver o que é melhor para ele também, ver a maturidade desses funcionários para ver o que na empresa dele funciona, que é aquilo que eu te falei, né, Natália? Às vezes a gente fica olhando o mundo dos outros, a gente acha que aquele mundo é perfeito e quando você vai pegar aquele mundo e trazer para o teu, não funciona. Então, eu acho que tudo isso, os modelos, eles servem para ajudar você a pensar, mas eles não são a receita do sucesso. Tá, ou como uma pergunta que a gente recebeu aqui, que a pessoa depois tem que compensar o tempo que ela passou ali naquele momento de descontração. Aí acaba dando um efeito contrário, né? É verdade, porque fica mais cansativo fazer desse jeito. Estressante. Fabiana Soares quer saber o que fazer em uma entrevista de emprego quando é muito tímida. Olha, Fabiana, a timidez é um grande vilão dos profissionais, porque a timidez, como eu falei, é o medo. O tímido, normalmente, ele é muito rígido consigo mesmo, ele não perdoa os seus próprios defeitos. Então, quando fala alguma coisa errada, fala, ai, que burro, né? Então, eu acho que a gente precisa relaxar um pouquinho mais, aceitar um pouquinho mais, aceitar melhor as pessoas, né? E aí, sim, você precisa realmente rebaixar a sua timidez, porque isso vai te trazer muitos benefícios. A timidez, ela vai fazer com que você não tenha iniciativa, ela vai fazer com que você pode a sua criatividade o tempo todo. Numa reunião que você tem uma super ideia, você vai ficar com medo de falar. Então, eu acho que você é um desafio. Toma isso como um desafio. Aprenda a ser menos tímida, falar com mais clareza aquilo que você quer mesmo. Não importa se está certo ou se está errado. E se tiver errado, olha para você e se perdoa. Diz assim, olha, eu não sou perfeita, errei mesmo, me amo mesmo assim, me aceito mesmo assim, porque assim você vai estar aceitando as outras pessoas. Então, assim, é um desenvolver, sabe? É um percurso de vida aí que você vai ter que fazer, um conhecimento, mas é saudável, tem que realmente, tem que tirar a timidez, não tem jeito. Né? Não é necessariamente um ponto negativo, é só uma questão de aprender a lidar, né? Isso. Porque, como eu falei, né? Às vezes a gente acaba se limitando, né? Não mostrando o nosso potencial, porque a timidez está te deixando escondido, né? E se você não mostra, assim como as marcas, né? Você não está falando de marketing, a gente vai mostrando a nossa marca e assim nós vamos conhecidos. Se eu não mostrar o meu potencial, se eu não mostrar o meu valor, ninguém vai reconhecer o que está aqui dentro da minha cabeça. É ou não é? Com certeza. Miri, agora uma pergunta curiosa do Jefferson Silva, quer saber como se relacionar com as mulheres no trabalho. É difícil? Mulher tem um perfil mais difícil que o dos homens? Como que é essa relação? Olha, não sei como é que é a experiência aí do Jefferson, que ele deve estar fazendo essa pergunta, porque ele deve ter passado por alguma situação. Mas se ele está querendo dizer com relação, se faz muita brincadeirinha, se trata com mais gentileza, ou não sei se é mais ou menos nesse nível que ele está falando, eu acho que tem que tratar normal. Que, em primeiro lugar, assim, o que está à frente do nosso perfil profissional não é o sexo. Independente da pessoa ser homem ou ser mulher, ou das preferências sexuais que seja, não importa. O que importa é o ser humano, a competência que ele traz e o resultado que ele traz para a empresa. Pronto, trouxe isso, o resto é tudo normal, trata como um colega normal de trabalho, porque né? Então não tem muito grilho com relação a isso. Meire, a gente falou daqueles 4 perfis difíceis de lidar na empresa, né? Mal-humorado, fofoqueiro, arrogante, manipulador. Tem alguns que são mais típicos de mulheres e outros que são mais comuns nos homens? Como que é eu acho que a fofoca, por exemplo, é uma coisa bem típica das mulheres. Pelo simples fato das mulheres falarem muito mais do que os homens. Nós, mulheres, falamos mais de 4.000 palavras a mais do que os homens por dia. Então, é natural que a gente tenha mais assuntos. E aí, quando falta assunto sobre você mesmo, você começa a falar do vizinho, né? Você começa a falar do seu colega de trabalho. Então, é natural que as mulheres sejam mais fofoqueiras, vamos dizer assim. Normalmente, o arrogante, ele tem um perfil mais masculino, né? Porque os homens, eles já se mantêm a uma distância que já é natural. Eles falam menos, eles são mais objetivos e às vezes até um pouco mais agressivos na hora de defender um ponto de vista. E aí quando você fala, nossa, como você é grosso, ele fala assim, não, só estou defendendo meu ponto de vista. Então assim, ele se esconde muito mais na arrogância do que talvez as mulheres. Tá certo. Agora uma pergunta sobre dinâmica de grupo. Pitágoras quer saber se o ideal numa dinâmica é focar em várias soluções ou apenas naquela que é a mais óbvia.
O ideal é focar em várias soluções? Ah, não, eu acho que você, Pitágoras, numa dinâmica de grupo, você tem que ir pelo que você está entendendo naquele momento. Confia no teu taco, entendeu? Não há, esse é o grande erro dos profissionais, é você agir de acordo com a expectativa do outro. Como você não está na cabeça da outra pessoa, você não controla isso, você controla a sua. Então, foca, concentre-se naquela situação, pensa bem e aí você age de acordo com aquilo que você pensou e confia em você. Tá certo, então. Mary Camille, eu queria agradecer muito a sua participação, suas dicas eu que aqui na nossa agradeço, aqui é um prazer sempre voltar, adoro. Obrigada, volte sempre. Para quem quiser conferir com mais detalhes esses 4 perfis, a gente preparou um material, tá tudo aí na página da Sala de Emprego, no portal G1, aí na internet. Obrigada, boa tarde. Tchau, tchau.